E aí, bora mergulhar nas origens do movimento cristão? A gente vai seguir essa jornada, sabe, desde um grupinho ali em Jerusalém até se tornar algo que chegou no coração do Império Romano. E a nossa base para essa conversa é o livro de Atos e todo o contexto daquela época. E a grande pergunta que fica é essa mesma, né? Como é que uma seita judaica, bem pequena lá de Jerusalém, se transformou numa religião global? Pensa bem, começou tudo ali num cantinho com uma cultura e religião super específicas e, de repente, se espalhou pelo mundo. É uma história cheia de reviravoltas, de crises, de debates e, claro, de uma expansão que é, no mínimo, impressionante. Então, para a gente entender essa caminhada, a gente vai passar por 5 momentos principais. Primeiro, como esse novo movimento judaico começou. Depois, como a perseguição acabou ajudando a expandir tudo. Aí a grande discussão sobre os não-judeus, os gentios. Em seguida, a gente foca na missão do apóstolo Paulo, que foi um divisor de águas. E por fim, como eles foram criando uma identidade própria. Ok, vamos lá. O ponto de partida é Jerusalém. E aqui tem um detalhe super importante. No comecinho, isso não era uma religião separada do judaísmo, de jeito nenhum. Na verdade, estava totalmente mergulhado e enraizado mesmo nas tradições e no dia a dia da vida judaica daquele tempo. Olha que interessante isso aqui. O que o livro de Atos descreve é uma comunidade nossa, incrivelmente unida. Eram pequenos grupos que se juntavam para aprender com os apóstolos, orar, dividir as refeições. Eles viviam a religião no cotidiano, sabe? Iam ao templo, como todo bom judeu, mas também tinham seus encontros nas casas com rituais próprios, como o famoso partir do pão. Só que essa comunidade não estava numa bolha, né? O judaísmo daquela época era um verdadeiro caldeirão de ideias. De um lado você tinha os fariseus, os mestres da lei, com uma baita influência no povão. Do outro, os saduceus, que eram a elite do templo, com o poder político na mão. E eles discordavam em pontos essenciais, tipo a ressurreição. Os fariseus acreditavam, os saduceus não. É nesse cenário tenso que esse novo movimento teve que achar seu lugar e sua voz. Essa citação aqui de Atos mostra bem uma das coisas mais radicais dessa primeira comunidade. Não era só uma união espiritual, era material também. As pessoas vendiam o que tinham de forma voluntária para cuidar de quem precisava no grupo. Agora imagina o poder disso para os mais pobres, para as viúvas, para quem não tinha nada. Era um sistema de apoio social, revolucionário para a época. E essa ideia de viver em comunidade, por mais radical que pareça, não era algo que saiu do nada, sabe? Já existiam outros grupos na época, como os essênios, que também viviam de forma bem parecida com essa comunhão de bens. Eles abriam mão da propriedade privada e colocavam tudo num fundo comum. Isso mostra que a comunidade cristã primitiva estava, na verdade, dialogando com ideias que já circulavam no seu ambiente. Bom, agora a história começa a pegar fogo. Toda a comunidade passa por desafios. E a de Jerusalém, claro, não foi diferente. Só que o que parecia que ia ser o fim do movimento, na verdade se tornou o empurrão que faltava para ele crescer. E o primeiro grande problema veio de dentro. O grupo foi crescendo e aí começaram a surgir atritos entre os judeus que falavam grego, os helenistas, e os que falavam aramaico, que eram os locais. A briga era por causa da distribuição de comida para as viúvas. Para resolver essa treta, a comunidade escolheu 7 líderes, todos com nomes gregos, e um deles era um cara chamado Estevão. E é aqui que a situação sai de controle e bem rápido. A liderança de Estevão acaba batendo de frente com as autoridades. A acusação contra ele era seríssima, blasfêmia. Só que em vez de se defender, o discurso dele vira um ataque direto, acusando os próprios juízes de traírem a história de Israel. A reação foi imediata, violenta. A morte dele dá início à primeira grande perseguição, e os seguidores de Jesus têm que fugir de Jerusalém para não morrerem também. E aqui está a grande virada da história. O que era um obstáculo virou o caminho. A perseguição, que tinha tudo para acabar com o movimento, na verdade funcionou como um motor de expansão que ninguém planejou. Filipe, um dos que fugiram, não fica escondido. Pelo contrário, ele leva a mensagem para Samaria, que era uma região rival, e depois para um oficial da Etiópia. A crise não só não destruiu a fé, como forçou essa fé a cruzar fronteiras que talvez demorasse muito mais tempo para cruzar. Isso tudo leva a gente direto para a discussão mais importante, mais transformadora da igreja primitiva. Se a mensagem podia chegar em samaritanos e etíopes, então ela podia chegar para qualquer um. Será que os não-judeus, os chamados gentios, podiam entrar nesse movimento sem precisar se tornar judeus antes? A resposta para essa pergunta veio de um jeito bem cinematográfico, envolvendo o apóstolo Pedro e um centurião romano chamado Cornélio. Esse Cornélio era o que eles chamavam de temente a Deus, ou seja, um não-judeu que adorava o Deus de Israel, mas sem ser circuncidado. Os dois tiveram visões, quase que ao mesmo tempo,
que levaram ao encontro que quebrava todas as regras. Para um judeu como Pedro, entrar na casa de um gentio, ainda mais para comer com ele, era impensável. Mas a visão que ele teve preparou o terreno. E aí vem um momento chave. Enquanto Pedro tá lá falando, o Espírito Santo age sobre o Cornélio e a família dele, do mesmo jeitinho que tinha agido sobre os judeus lá no comecinho. É nesse exato instante que a ficha de Pedro cai. A gente quase consegue sentir o peso dessa revelação nas palavras dele. A salvação não tinha mais fronteira étnica. Foi tipo um terremoto teológico. Os muros estavam caindo e o caminho para uma fé global estava sendo aberto. Beleza, se foi Pedro quem abriu a porta teológica, a pessoa que não só passou por ela, mas arrombou e levou a mensagem para o mundo todo, foi Saulo de Tarso, que a gente conhece como o apóstolo Paulo. E a história dele é talvez a mais improvável de todas. Olha só, Saulo era um fariseu super dedicado, tão radical na defesa da lei que ele via esse novo movimento como uma ameaça, uma heresia perigosa. Ele tinha até autorização oficial para prender essa gente. Mas aí, no caminho para Damasco, onde ele ia fazer exatamente isso, ele tem uma visão de Jesus que vira a vida dele de cabeça para baixo. O maior inimigo do movimento se tornou seu maior missionário, principalmente para os não-judeus. E o Paulo era um estrategista de primeira. Ele não saía por aí sem plano. Tinha um método, quase um passo a passo, que a gente vê ele repetindo em várias cidades. Primeiro, ele ia na sinagoga, que era um terreno conhecido, usando as escrituras judaicas como ponte. Quase sempre isso gerava conflito. E era justamente essa tensão que abria a porta para a missão principal dele, alcançar os não-judeus. E ele não só pregava, não. Ele construía comunidades e deixava líderes locais no comando para garantir que o trabalho continuasse. E é claro que essa estratégia causava confusão. Em Éfeso, por exemplo, a pregação dele deu tão certo que começou a ameaçar a economia da cidade que girava em torno da venda de pequenas estátuas da deusa Ártemis. Os artesãos, liderados por um tal de Demétrio, começaram um tumulto que parou a cidade. Isso mostra que a mensagem do Paulo não era só uma questão de fé, mexia com a sociedade, com a economia, com tudo. Então, vamos juntar as peças. A dispersão forçada, a entrada dos gentios, a missão de Paulo, tudo isso levou o movimento a uma encruzilhada. Ele precisava se definir. Afinal, o que era aquilo? Ia ser para sempre um ramo do judaísmo ou estava nascendo algo completamente novo? O primeiro sinal dessa nova identidade surgiu na cidade de Antioquia. Era uma cidade super cosmopolita, um caldeirão de culturas, e foi lá que a missão para os não-judeus realmente explodiu. E foi lá, segundo o livro de Atos, que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Esse nome, que provavelmente foi dado por gente de fora, mostrava que o centro daquele grupo não era mais a etnia ou a lei judaica, mas sim a pessoa de Cristo. Mas ainda faltava resolver a questão oficialmente. Como é que um não-judeu deveria viver como cristão? Isso levou a uma reunião super importante, o chamado Concílio de Jerusalém. A pergunta era bem direta. Um gentio precisa se tornar judeu, ou seja, ser circuncidado e seguir toda a lei de Moisés para poder seguir Jesus? E a decisão, liderada por Pedro, Paulo e Tiago, o chefe da igreja de Jerusalém, foi um não bem claro. A salvação era pela fé para todos. E depois de toda essa jornada incrível, o livro de Atos termina de um jeito bem curioso. Não tem um grande finale, sabe? A última cena é o Paulo em Roma, no centro do império, esperando para ser julgado pelo imperador. Mesmo em prisão domiciliar, ele está lá, recebendo todo mundo e pregando o evangelho abertamente, sem nenhum impedimento. Então, a gente pode resumir assim. O que começou com um punhado de discípulos judeus em Jerusalém, passou por perseguição, debates teológicos intensos e pela visão de missionários como Paulo, e conseguiu chegar no coração do Império Romano. A missão não tinha acabado, de jeito nenhum, mas a semente de uma fé mundial já estava plantada. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Por que terminar a história desse jeito, num suspense? Talvez o autor quisesse mostrar que, mesmo com Paulo preso, a mensagem era livre. Ou, quem sabe, a ideia é que a história não tem um fim, porque na visão dele, ela nunca terminou. Esse final aberto sugere que a missão continua e que cada nova geração é convidada a escrever o próximo capítulo.